Como contrair o abdômen da forma correta? Essa é uma dúvida que muitas alunas me trazem. Tive muitas questões no longo da minha jornada bailarinística. E hoje vamos lá ao nosso tutorial, o nosso passo a passo de como contrair o abdômen da forma correta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. O vídeo de hoje é inspirado em uma pergunta muito recente que eu tive de uma aluna. Na verdade, foi um momento eureka de uma aluna durante o curso de férias. Então, eu estou neste momento na segunda edição do curso de férias Balé Sem Lesão. São aulas ao vivo que eu dou para as alunas que já são as minhas alunas do Finalmente Bailarina. Esse ano eu abri também para o público geral. Enfim, estamos aí praticamente não, estamos de fato na metade do curso. A gente tem aulas ainda essa semana. E na semana passada eu achei muito curioso porque uma aluna que já me acompanha há bastante tempo, ela teve um momento eureka quando nós conversávamos sobre como contrair o abdômen da forma correta. Porque, de fato, eu entendo que não é uma coisa tão simples assim. Pode parecer fácil, mas é muito mais fácil da gente fazer da forma inadequada do que, de fato, contrair o abdômen, fazer a força da forma correta. E foi engraçado porque no momento da aula ela havia me perguntado como contrair o abdômen, né? Me pediu outras dicas, eu expliquei de uma forma levemente diferenciada do que eu sempre costumo explicar. E aí, um pouco antes do exercício seguinte, ela, puxa, Ju, agora eu entendi depois de tanto tempo, e puxa, que legal, eu já senti a diferença. Então, queria trazer para vocês uma outra forma da gente pensar na contração do abdômen, principalmente se você é uma pessoa que já me segue há mais tempo, que já me ouviu falar sobre isso, que já me ouviu explicar. Hoje eu quero trazer de uma forma levemente diferente e vamos ver se isso faz sentido para você hoje. Antes de mais nada, não quero me aprofundar no assunto, mas é importante a gente entender que o abdômen é, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, composto por músculos. Então, vou deixar a figura em algum lado aqui desse vídeo, te mostrando que aqueles quadradinhos que a gente vê, né, o abdômen tanquinho, nada mais é do que o músculo que está protuberante, né, o músculo que está muitas vezes aí hipertrofiado, enfim. E assim como qualquer outra parte do nosso corpo, a gente consegue fazer uma contração muscular. Grava isso. Só que aqui vem um ponto, que ativar o abdômen, contrair o abdômen, ou seja lá o nome que você queira utilizar aqui, não está relacionado ao fato de você prender a respiração. Essa correção de ativar o abdômen, contrair o abdômen, enfim, puxar o umbigo nas costas também é uma correção bem comum que a gente utiliza no balé, para você contrair a musculatura do abdômen e não forçar essa musculatura a ponto de você não ter como manter a respiração, como conversar ou qualquer outra coisa do tipo. Então, o primeiro mito que eu já quero quebrar aqui nesse começo de vídeo é o seguinte: é possível e principalmente é ideal que a gente faça a contração da musculatura abdominal, a ativação da musculatura, mas que não deixe de respirar. Não é para parar de respirar. Eu vou repetir, não é para parar de respirar. E se você só consegue contrair o abdômen parando de respirar, é sinal que você está contraindo da forma errada. Esses dias eu recebi uma caixinha de perguntas, e se você não me segue lá no Instagram, @juduartep, recebi uma caixinha, alguma coisa relacionada a equilíbrio, e comentou que conseguia ficar no equilíbrio, mas se ficasse sem respirar. Aí eu pensei e falei, poxa, não faz sentido e não deveria ser assim, porque imagina só, vamos supor que você precisa ficar no balance durante, sei lá, 30 segundos, 40, 1 minuto. E aí você só vai conseguir ficar esse 1 minuto, esses 30 segundos no balance, se você parar de respirar? Não dá. A gente não pode ficar em apneia, combinado? Tá, já entendi que não pode parar de respirar, já entendi que eu tenho que continuar conseguindo conversar, se for o caso, mas como fazer isso na prática? Vamos lá. Eu quero que você pense agora, lembre de quando você era mais jovem, de quando você era criança, e ou brincando na rua, ou fazendo as aulas de educação física na escola, e aquela pessoa chuta a bola para você, só que ela erra a mira. E no que ela erra a mira,
ela vai acertar a bola bem no meio da sua barriga. Agora imagina a situação, a gente não dá aquela contraída na musculatura para a pancada ser menor e doer menos o estômago? Pois é, essa mini contração que a gente dá é exatamente a contração que a gente precisa, a ativação que a gente precisa no momento das aulas. Agora eu quero que você lembre da imagem que eu coloquei aqui e eu quero que você pense em duas fases. Quando a gente vai contrair o abdômen da forma correta, nós temos duas fases. A primeira fase é a fase da musculatura, que é a fase que eu tenho que ativar. A segunda fase é a parte que eu vou demais, a parte que eu acabo puxando o ar demais e deixo de respirar, certo? Então, fase 1 e fase 2. Quando a gente contrai o abdômen da forma correta, eu preciso ativar apenas a fase 1 e a fase 2 se mantém intacta. Então, na prática, eu não posso puxar demais o meu ar, eu preciso ativar apenas a fase 1 e não a fase 2. Então, ó, vou virar até meio de perfil aqui para você. Se eu... Acabei de almoçar. Se eu puxar demais o ar e ativar a fase 2, fase 1 e fase 2, eu até consigo falar. Mas é assim, é complicado, tá? E aqui eu quero até fazer um parênteses. Existem vários exercícios que fazem esse tipo de movimentação. Não me recordo o nome, talvez na hora da edição eu lembre o nome e coloque aqui embaixo para vocês. Que particularmente eu não entendo nada da técnica, sei que a técnica tem diversos benefícios, várias pessoas que utilizam essa técnica por, enfim, N motivos, mas a gente não está tratando dessa técnica aqui agora, combinado? Maravilha. Então, eu quero que você faça esse exercício junto comigo, eu quero que você solte a sua barriga o máximo possível, até ficar barrigudinha mesmo. Solta a barriga. Beleza, esse é o solto. Tá? Eu quero que você, ó, apalpe a sua barriga e sinta que ela está mole. Então, vou até parar de falar, porque senão a barriga fica ativa. Observe os meus dedos na barriga, ó. Sim? Maravilha. Agora, eu quero que você puxe o máximo possível. Pare de respirar. Sentiu que fica meio durinha a musculatura? Que o que era mole aqui fica mais durinho quando a gente puxa demais? Pois é. Eu quero que você pense que esses são dois extremos. E a gente quer o equilíbrio entre esses dois extremos, ou seja, ativar apenas a fase 1 e não ativar a fase 2. Agora vamos associar isso com a lembrança daquela bola que a pessoa chutou e vai vir direto na sua barriga. Esse sustinho. Só que nesse sustinho você consegue manter a respiração. Você consegue sentir a sua musculatura mais firme, principalmente nessa parte superior, tá? Do umbigo para cima. E você tá tranquila, você consegue respirar, você consegue falar, mas a sua musculatura, ó, tá firme, tá dura. Sim, é essa ativação do abdômen que a gente precisa durante as aulas. Ai, Ju, eu não consigo. Não é fácil. Como eu falei no começo desse vídeo para vocês, eu demorei muitos anos para poder entender e principalmente poder colocar no corpo. Então, o primeiro passo é a gente entender. Entendeu aqui? Maravilha. O segundo passo é a gente praticar, relembrar sempre que possível, fazer esse exercício sozinha, da maneira que a gente está fazendo aqui. Solta a barriga, prende o máximo, exagero, exagero, meio do caminho, ativa o abdômen, vai vir a bola, vai bater na sua barriga. Ah, beleza, tá durinho, beleza, essa é a ativação do abdômen, tá? Uma outra forma da gente perceber se o abdômen está ativo da forma correta é a gente encontrar um ponto aqui próximo da virilha. Então vamos calcular mais ou menos aqui, ó. Você vai achar as suas cristas ilíacas, aqueles dois ossinhos do quadril, certo? A gente vai caminhar com os dedos mais ou menos, ok? 2 dedos para dentro e mais ou menos 2 dedos para baixo.
vai ficar aqui próximo da linha da virilha, tá? Da linha do colã. E daqui, apertando esse ponto, mas não com muita força, tá? Pressionando esse ponto, quero que você force uma... Vou tossir, tá? Então, força aí e tenta perceber o que aconteceu exatamente nesse ponto. De novo. Percebe que você sentiu uma musculatura um pouco mais durinha e depois parou? Um pouquinho mais durinho. Toda vez que a gente tosse, essa musculatura fica mais durinha? Pois é, essa é uma outra forma da gente entender de como ativar o abdômen. Ah, Ju, então eu vou ficar tossindo na aula? Não é isso, mas é para você sentir aonde precisa ter uma musculatura mais firme como sinônimo de ativação do abdômen. Fez sentido? Se eu tô sentindo durinho aquela mesma musculatura que eu forcei na minha tossidinha, é sinal que meu abdômen está contraído da forma correta e eu consigo falar, eu consigo respirar, eu consigo fazer toda a minha aula sem puxar demais e não conseguir falar, combinado? E eu quero deixar aqui para a gente fechar esse vídeo um detalhe muito importante. Isso que eu acabei de ensinar para vocês é independente de estrutura muscular, estrutura de composição corporal. Se você é mais gordinha, se você é mais magrinha, se você tem um pouquinho mais de barriga, você tem um pouquinho menos de barriga, o exercício, a forma da gente ativar a musculatura da forma correta é exatamente a mesma, nada muda. Ah, é porque para mim é mais difícil, porque não, a musculatura está aí, todos nós temos a musculatura na região abdominal, combinado? Esse exercício precisa de prática, precisa de treino. Não vai ser em uma, duas vezes que, ai, nossa, entendi, nunca mais vou contrair meu abdômen da forma errada. Não, precisa de treino como qualquer outra coisa que nós temos dentro do balé. Requer prática, requer um pouquinho de paciência, mas pode ter certeza que a partir do momento que você conseguir acessar essa ativação, essa contração abdominal da forma correta, muita coisa vai mudar na sua técnica do balé. E olha, eu vou te falar que não é somente na técnica do balé. Isso vai te ajudar no seu fortalecimento, isso vai te ajudar a manutenção da postura numa aula de flexibilidade e não forçar a sua lombar. Isso vai te ajudar em diversos, inúmeros movimentos do balé clássico. Isso vai te ajudar até mesmo no seu dia a dia, você fazer uma manutenção de postura, se manter mais bonita, mais ereta no seu dia a dia. Então, ativação do abdômen é para todo mundo e só tem benefícios. Certo? Me manda aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida que talvez eu não tenha falado nesse vídeo sobre abdômen, sobre contração, ativação do abdômen, que a gente conversa ou que a gente faz até um outro vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!